Agora é legal, hein? Agora eu gosto, hein? Não saia daí. Agora chegou o Ibo Vasco. A melhor hora da live. Para quem não sabe o que é o Ibo Vasco, a gente repassa um pouquinho o que é o Ibo Vasco. O Ibo Vasco é a bolsa de valores dos jogadores do Vasco. Quer dizer que os jogadores se valorizam ou se desvalorizam rodada a rodada. E aí, claro, a gente vai criando isso que vocês estão vendo na tela aí, um gráfico, que por enquanto são de 3, 4 rodadas, quando o Porto cabejo, mas que quando a gente tiver na 30ª rodada, como eu sempre lembro, vai ter uma leitura gráfica do que foi o desenvolver dos jogadores do Vasco, que pode trazer leituras interessantes, não é mesmo? Pode trazer análises interessantes. O que a gente tem hoje é isso que está na tela aí, e a gente vai começar a avaliar os jogadores. A regra é a seguinte: a cada rodada, a gente dá um ponto para quem se valorizou, para quem foi ok, mantém o mesmo, e para quem desvalorizou, a gente dá menos um ponto, com algumas exceções. Quando alguém, de fato, se valorizou legal, a gente excepcionalmente dá 2 pontos. Quando alguém, de fato, se desvalorizou legal, a gente dá 2 pontos, tudo com a absoluta democracia do autoritarismo do Expresso 1923. Então, a gente que vai decidir isso aqui. Óbvio que vocês aí no chat sempre vão estar dando a grita, que temperam um pouco as nossas opiniões. E, por fim, alguém pode ganhar 3 pontos e alguém pode ganhar 3 pontos negativos. Quando isso acontece? Ao final de todo jogo, vai ter o melhor do jogo e o pior do jogo. Esses também recebem um ponto extra. Então, naquele jogo que o Vasco foi mais ou menos e ninguém fez 2 pontos, quem ganhou mais pontos vai ser o que foi o melhor do Vasco. E a gente também se coloca na situação de não ter ninguém que vai ganhar de melhor do jogo, como aconteceu na última rodada contra o Corinthians. Mas tem essa situação. Um ponto extra garantido ou quase garantido para quem for melhor, um ponto extra garantido ou quase garantido para quem for pior, e um ponto a mais, um ponto a menos, com possibilidade de ser 2. Certo, Túlio? É isso, Gustavo. Vamos embora então para a gente começar as avaliações dos nossos jogadores nessa partida, começando como sempre do gol, né? Léo Jardim, meus amigos. Mantém, né? Mantém a atuação. Não foi... O pessoal lembrou da caçada de borboleta, que não influenciou tanto e que não é comum dele, tá? Mantém. Paulo Henrique, teve gente criticando o jogo do Paulo Henrique, hein? Acho que tem um debate aí. A princípio, eu acho que mantém, mas se alguém disser que cai... Mantém também, cara. Eu também vou no mantém. Eu vou no mantém, cara. A única possibilidade da gente descer aí, igual uma galera tá pedindo, é se a gente pesasse a mão pelo que a gente espera hoje, sabendo do que ele é capaz de entregar, mas acho que é mantém. Não, mantém. É isso, perfeito, perfeita análise. A tropa do mantém, meu filho. A tropa do mantém. João Vitor, meus amigos. João Vitor que vem numa atuação tenebrosa, aquela curvinha amarela ali que cai 3 pontos. É o João Vitor contra o Corinthians. João Vitor, o suposto melhor zagueiro do elenco do Vasco há 3 anos, 2 anos. O que vocês acham? Mantém, né? Mantém. A defesa toda não foi muito testada, né? Pra gente poder... Ou tira mais um pelo jogo passado ainda. A raiva que ele fez no jogo passado, ele vai cair mais um. Como a gente não podia tirar 4 no jogo passado, né? Fica um acumulado. Lemos, eu vi gente elogiando a partida do Lemos, mas concordo com o Tihu que não foi muito exigido, mantém, né? Mantém. Eu acho que se a gente fosse subir alguém da zaga, a dupla de zaga deveria ser o Lemos, mas eu acho que ia manter nos 2 mesmo. É isso. Boa. Lucas Piton. Lucas Piton. Chegou a ser uma das principais opções de ataques do Vasco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mais no primeiro até, mas mantém, né? Não fez nada de muito efetivo o Lucas Piton. Mantém. Aí chegamos a ele, Hugo Moura, meus amigos. Hugo Moura, Túlio, você consegue buscar rapidinho os desarmes do Hugo Moura no jogo de hoje? O Hugo Moura me parece que faz um jogo para ser cogitado como um dos melhores da partida de hoje, né? O Hugo Moura foi
impecável ali na marcação. É claro que sempre vai ter a questão do nosso adversário, que não era muito bom, mas o que ele desarmou ali é brincadeira, né? O tempo todo participando do jogo no desarme defensivo Hugo Moura. É garantido. Eu daria 1 agora, e a gente pode debater depois até dele ser um do melhor da partida. Mas por enquanto isso. 1 só também, porque também 3 não é 2 pra é tanto. demais, né? 2 é demais, né? eu Nesse acho que se joguinho fosse- michuruca, né, Túlio? Se ele tem a atuação que teve contra um adversário de alto nível, é 2, é mais 2. Só que não foi É o caso, então a gente tem que pesar a mão pelo nível de enfrentamento. Seguinte, números aqui segundo o SofaScore. Ganhou 9 de 11 duelos pelo chão, Olha 1 isso. de 2 pelo alto, 2 cortes e só um drible sofrido. Desarme não tem? É duelo só que o SofaScore. O SofaScore não usa essa métrica. Certo. Vamos com o Tietê? Pô, Tietê, eu não gostei muito da partida do Tietê não, mas Acho que mantém, vai. também, né? Mantém, vai. Né? É um jogo muito chumbrega, né, cara? É um jogo que mantém, né? Vamos começar... porque os jogadores não foram também tão testados, né? Tão estressados para irem mal, mas também não Eu acho que só vai ter um aí que vai descer. A gente já sabe quem é, mas não vou falar. Peraí. Você só falando do Tietê, né? Sim. Mantém. Não, mantém. Ele flertou ali com uma assistência, mas ele também tava meio errático, assim, sabe? Tinha umas bolas ali meio tranquilas que ele tava dando mole. Ele teve alguns bons momentos, mas não conseguiu ser tão constante na partida. É que o Verratti perde o gol, né? Era pra ele ter saído com assistência hoje. Faria toda a diferença na avaliação. É verdade. Então, foi no qual lance? Naquele do foi chute? aquela bola, ele bota o Verratti e o Verratti chuta tá cara a cara e ele chuta todo torto. Pode crer. Então mantém o Tietê. Vamos começar pela direita. Garré tem uma boa situação, porque o Garré tá lá embaixo. João Almirante canta um mais um pro Garré. Me parece que dentro do que a gente está fazendo aqui, talvez seja um pouco benevolente com o Garré, né? Uhum. Não, mas eu tô de acordo com a subida dele. Estou de acordo. Tá bom. Eu concordo também. Conta da assistência. Não discordo, não. Não irei ir contra porque ele deu assistência mal bem pro gol. Tem uma assistência que é um lance difícil, que ele acha o ângulo para o cruzamento, e tem a melhor participação dele em termos... Ele já fez o que ele não fez até então, né? Antes, a gente estava sempre falando o quê? Que o Garré era o quê? Discreto, né? Tanto que no início ali da trajetória do Garré no Vasco, todo mundo falava, pô, o Garré ainda não dá para avaliar muito, porque pouco apareceu, tanto assim, não apareceu nem negativamente, nem positivamente, né? Ele simplesmente não apareceu, parece pouco visto em campo. Dessa vez a gente conseguiu ver um pouquinho, ver algumas boas jogadas, acho que foi algum indicativo ali de que, a depender da evolução, ele pode ser útil. Tem uma coisa que eu vi hoje no Garré, o Túlio, que é que sempre se fala, o Garré é habilidoso, o Garré sabe jogar e tal. E porra, onde vocês estão vendo isso? É só da galera falar? E hoje deu pra ver, cara. Teve um lance, eu cheguei a mencionar Ele evitou a saída pela linha lateral ali. Pô, que ele evita a saída na lateral ali com extrema habilidade, né, cara? Um toquinho ali, ele puxa pro calcanhar e tal. Não me pareceu um lance fácil, demonstrou de fato ter habilidade o Garré, ganhou um ponto o Garré. No meio, Coutinho. Coutinho, para mim, é mais um, hein? Coutinho participou muito do jogo. Eu discordo de quem diz que o Coutinho perdeu 3 gols, como eu já vi. Eu acho que o Coutinho dá uma cabeçada que o goleiro faz um milagre. Acho que o Coutinho, ali naquele lance da pequena área, ele chuta do jeito que dá, uma bola meio pipocada ali. O goleiro também faz uma boa defesa. E a falta eu achei bem batida, numa expectativa de que o goleiro não ia cobrir o lado dele, né? De que ia tentar ler uma batida por cima da barreira. Ele bate forte no ângulo e o goleiro ficou estático e pegou. Mas não me pareceu um erro do Coutinho. Dito tudo isso, o Coutinho participou à beça, o Coutinho foi uma das principais armas de ataque do Vasco. Acho que é mais um ponto. Tá fazendo uma boa temporada, né, cara? Tá uma temporada isso. Que tá dando esperança. Que não seja nada grave para ele continuar nessa evolução que ele tem tendo, né? Quando tem entrado em campo, tem conseguido na média aí contribuir. Vamos ver aí se esses exames, se eles apontam alguma coisa.
Mas assim, inclusive eu tava vendo aqui a repercussão na zona mista. Parece que o time ficou um pouco, tipo, frustrado, assim, por não ter feito o gol hoje. Porque teve algumas chances, mas eu concordo com a análise do Gustavo, cara. Eu acho que naquele lance da pequena área, se fosse mais no início do jogo, talvez com mais perna, ele chegasse mais inteiro para fazer o gol, enfim. Mas mais num bom jogo, né? Eu acho que é uma das boas notícias. E pintando na pequena área também, né? Pisando na área, né? Os dois lances mais perigosos dele. O mais maneiro foi aquela cabeçada, cara. O cara chega varando, pum! Porra, defesaça do goleiro dos caras. Lembrou de alguma forma o gol dele contra o Flamengo, né? Essa pisada em velocidade na área e chegando para cumprimentar. Lado esquerdo, Nuno. Boa partida do Nuno também, cara. Acho que sobe um pontinho, né? Acho que dá para dar mais um pontinho pro Nuno. Numa pegada de ânimo do torcedor com o Nuno, né? O Nuno chega como total incógnita, né? A gente falava das incógnitas do Vasco. E o Nuno, vindo do Cariocão da Europa, que é o portuguesão, me parece que mostra ter qualidade para enfrentar uma Série A do brasileiro que tem sido tão competitiva. Eu acho que é mais um ponto para o Nuno, mais um jogo que o Nuno sai com a torcida avaliando positivamente ele. Concordo. Então sobe mais um pro Nuno também. Vocês concordam? Por fim, o Verratti que todo mundo concorda? Assim, eu acho justo. Talvez eu fosse no mantém aí no Nuno, porque acho que eu já tô com uma expectativa acima dele. E aí eu não sei se o que ele fez hoje é suficiente para subir. Acho que já tá começando a acostumar, sabe? Isso é bom. Acho que foi uma partida dentro do que a gente espera dele, sabe? Não acho que foi de caraca. Não fiquei impressionado com o Nuno hoje. E isso é um ótimo indicativo. Tem uma bola que ele acelera na direita no primeiro tempo que parece simples porra, é fundamental. Eu não sei quem que estava na direita, se era o Tietê, mas que ele acelera na direita ali de um jeito interessante que dá um lance de perigo para o Vasco. Eu acho que é, mais uma vez, o Nuno se provando, né? Se provando. Mas cadê nosso Nuno aí? Ele deu mesmo aquela enfiada no gol. Cadê ele? No nosso chart aí. Não, foi mal. Ali, ó, o verdinho ali, ó. Tem uma travada aqui. Quem que vocês querem? Ah, tá lá em cima ele? Não, qual que é ele? Quem que vocês querem achar? Ele empatou com o Léo Jardim agora. O Nuno tá aqui, empatou. Com essa subida ele empatou com... É que agora a gente deu uma aprimorada aqui na visualização, tá vendo? Ó? Quando os pontos eles se encontram, depois tem uma linha até o nome para facilitar. Então você botou ele subindo. E aí você tá falando para botar ele mantendo, né? Não, é porque deu uma travada aqui, mas eu tinha falado que talvez eu colocasse para manter. Mas é que eu não ia brigar por isso, não, que eu acho justo também a avaliação de que deveria subir. Mas eu votaria no mantém. É que o Juninho pode empatar essa situação ou não. Eu acho que sobe, não sei o que o Juninho acha. Eu vou subir. Então subiu já tá tudo certo. Então subiu. Eu vou subir. Vou subir. Pablo Verratti cravou, né, meus amigos? O Verratti vai terminar onde, cara, nesse gráfico no final do ano, cara? Mas assim, cara, ele já botou... Desequilibra o gráfico, né? Ele já botou 6, ele já botou 6 pontos de vantagem, cara, pro segundo. Tipo, o Verratti tá com 21 pontos, o Léo e o Nuno tem 15. Cara, eu lembro quando a gente debateu naquela reunião como seria o Ibovasco, a gente falava como uma das possibilidades do Ibovasco mostrar lá na frente algumas coisas, era justamente, a gente sempre fala disso, né? De quando o Verratti ficar 4 jogos sem marcar, 5 jogos sem marcar, que vai vir a galera, porra, caralho, Verratti não dá mais, e os caralho. E a gente vai olhar pro gráfico e vai lembrar de como o Verratti é fundamental nesse time, né? E já está se mostrando com 4 rodadas, isso de forma incrível, né? Você está falando de 6 pontos de vantagem, é uma parada impressionante, né? É o Verratti cravando. E assim, quando você olha aqui a evolução do gráfico, ele partiu do mesmo ponto, teve o mesmo ponto de partida que o Léo Jardim. É verdade. Mas aí é isso, né, cara? Daqui a pouco ele primeiro jogo que ele não marcar, a galera já vai começar, porra, caneleiro, perde ponto. E o Léo Jardim também vai ter os seus jogos ali para fazer os seus milagres lá atrás e ganhar seus pontos. Então, acho que está em aberto aí qual é a maior ação, mais... como é que eu diria? O mais
Decisivo pro Vasco. Valioso, né? Da bolsa aí do Ibovasco. Mas por enquanto, cara, cravando assim, decisivo, né? Gol que traz os 3 pontos, não tem como a gente não dar um pontinho para ele, né? Agora, os 4 que entraram, começando com ele. Lloyd Augusto. Desce um ponto pro Lloyd Augusto. Ah, coitado do nosso Lloyd. Torcida coitado da persegue. gente. A torcida, ela se diz aí dos oprimidos e tá todo mundo atrás do Lloyd, sozinho. Tem gente Achei defendendo o Lloyd e desce 2 aqui. fazer minha piada agora. Achei que tu ia copiar minha piada. Segurei. Qual é a tua piada? Eu não peguei. A piada do negro Perseguindo homossexual. um angolano, bissexual. Injusto. Tem gente defendendo o Lloyd e desce 2. Eu acho que vamos descer um pro Lloyd em razão da vitória, mas na moral, a displicência que ele entra hoje chama um desce 2 legal, assim, uma parada meio assustadora. Mas calma que ainda tem o pior. Ele tá no páreo. É verdade. É verdade. Então vamos deixar desce 1. É que eu acho que pela pouca minutagem fica pesado, né? Menos 2, talvez. Nem deu tempo dele fazer tanta merda assim. É verdade. Paulinho. Paê. Pode ser. Vamos lá, vamos no teu, Paê. Mantém, né, cara? Mantém, vai. Mas teve uma bola ali que ele me mantém, mas teve uma bola que ele me irritou. Era pra ter tocado, ele foi na jogada individual, deu uma pedalada ali. Foi muito foda. Mas é isso, né? Cara, vou te falar uma parada, Tihu. Porra, eu prefiro o Paê sendo fominha desse jeito, porque é uma vontade dele querer fazer o gol e os caralho, do que aquele Paê ceboso. Eu acho que a gente chamou atenção nisso no jogo contra o Corinthians, né? Porra, o Paê correndo, o Paê querendo participar. O jogo foi uma merda, não ajudou pra gente ter qualquer tipo de perspectiva positiva com relação ao futebol do Paê. Acho até que a gente deu um ponto para ele nesse jogo. Mas eu prefiro ele assim do que aquele Paê ceboso, meio Lloyd Augusto, né? Entra com muito mais qualidade e entra achando que as coisas não estão acontecendo. E não, tá? O Paê só ganhou um ponto contra o Santos. O Paê ganha um ponto contra o Santos e depois se mantém. Não, tô só trazendo aqui a retrospectiva de como tá o Paê. Ele começou com 8, subiu e desde então se manteve. Tá bom. Paulinho. Se mantém, então, Paulinho. Acho que mantém também, porque né? não fez nada que queimasse o filme dele hoje. Participou um pouco ali, né? Mantém. Mais alguém? Teve mais um, Ryan. Putz, Ryan. Cara, eu acho que também, cara. Não dá nem para subir, nem para manter, né, cara? Ele recebe aquela bola ele chuta uma bola de fora da área, que na linha do que eu falei do Paê, cheguei a comentar durante a transmissão. Cara, podia ter dado no Paê na direita, mas ele optou por trazer para o meio e chutar para o gol, chutou para o gol, demonstrou um pouquinho de personalidade. Tem a bola do Lloyd, que ele teve uma dificuldade ali de encontrar a melhor forma, mas ele rapidamente consegue a finalização. Podia ter sido um lance um pouquinho melhor, podia ter sido um gol do Vasco. Acho que mantém. Acho que é uma participação ok do Ryan. Manteve todo mundo, manteve o cara, né? Boa. Mais alguém? Não, é isso aí. O cara, ele ficou com uma substituição a fazer. Ele colocou só 4 jogadores. Então tá aí, ó. E aí eu quero saber... Destacar alguém? Não, então, eu queria saber de vocês, já abrir pra votação aqui do Bagre e do cara. Né? Com certeza. Quer começar por qual? O Bagre, eu acho que tem que ser Lloyd Augusto. De acordo. Quem mais vai ser, né? Lloyd Augusto. Quem poderia ser se não fosse ele? Quem poderia ser se não fosse ele? Acho que não tem, né? Então é Lloyd. Então caraca, bota Lloyd. Impressionante, né? A gente tá falando de uma partida que até certo ponto teve alguns pontos ali de irritação e só ele realmente conseguiu nos irritar, né? É isso. E agora, com relação ao craque, cara, eu acho que aí tem debate. Dei o spoiler durante a transmissão.
Acho que tem 4 nomes para a gente botar em debate aqui, hein? Verratti, cravou mais uma, é o nosso jogador decisivo. Segundo, Coutinho, maior participação no ataque, podia ter feito 2 gols hoje, o goleiro salvou nas 2, salvou nas 3, né? Se a gente bota em consideração também a falta bem batida por ele, forte ali no lado do goleiro, o goleiro não se mexeu e ficou e pegou. Terceiro, Nuno Moreira, mais uma boa participação ofensiva do jogador português que chegou aí para a gente, cheio de desconfiança. E quarto, Hugo Moura, que desarmou Deus e o mundo hoje, foi impecável na marcação, Hugo Moura. Eu vou de Hugo Moura. Na minha opinião. Eu vou de Hugo Moura. Eu vou de Hugo Moura também. Eu vou de Verratti. Para mim, é quem decide, é quem faz o gol e a vitória está na conta do homem. Meu voto é dele. Mas quem impede o outro de fazer gol também decide. Mas quando o Couto cabeja, eu impeço, eu vou empatar essa merda, hein? Eu estou com o Juninho e a gente vai abrir uma enquete aqui para decidir quem foi o melhor em campo, Hugo Moura ou Pablo Verratti. Você faz aí, Túlio? Já estou fazendo. Boa, garoto. Enquete relâmpago. É isso. Botem aí. É 5 minutinhos, 3 minutinhos e vamos ver. Hugo Moura ou Verratti? Quero ver, hein? Tá justo, né? Seja quem for, tá justo, né? Tá entregue, né? Eu voto a favor, público, eleitor. O Hugo Moura, ele tem sido meio menosprezado nos últimos jogos, sabe? A galera tá deixando passar o radar meio baixo, enquanto o Verratti está aí nessa curva ascendente. Então, eu acho que vale virando o chat, hein? Virando a enquete, hein? Darem essa moral pro Hugo Moura aí dessa vez, vai. Cadê? Onde tá nosso Hugo Moura aí no nosso plantel? Cadê a posição dele? Tá ali, bem, tá bem. Tá abaixo só do Coutinho, do Léo Jardim, do Nuno e do Verratti. Tá bem, mas pode subir um pouquinho mais. É isso. Juninho, faz uma defesa do Verratti aí. Horário eleitoral gratuito, vai. O Verratti não precisa de defesa, né? Mais uma vez ele garantiu aí os 3 pontinhos pra gente, salvou a sua noite de terça-feira. Você amanhã vai tá indo dormir tarde, né? Vai trabalhar, tá indo dormir tarde, mas vai acordar amanhã mais disposto para trabalhar, graças a mais uma vez a um golzinho do seu artilheiro Pablo Verratti, que garantiu mais uma vez a vitória para o Gigante da Colina. E tá apertado aí, minha defesa não tá boa não, hein? 52-48. Essa defesa tá me lembrando o paredão do Big Brother. Vai lá, 30 segundos para justificar sua permanência na casa, Gini. Olha, eu, tô dando tudo meu aqui, galera. Eu tô entregando 100%. Eu, quero muito ficar. Preciso muito ficar aqui. Então, por favor. Você quer meu sonho de vida. Não, e digo mais, meus amigos eleitores do chat. O cruzamento que chegou foi um cruzamento bem mais ou menos. O homem foi lá atrás. Ele criou o cruzamento. Quando cruzar a bola, eu tenho certeza que você achou que não ia dar em nada, mas você tem Pablo Verratti como atacante do teu time. O cara foi lá, buscou e fez o gol. Não tem como, é o homem. Eu vou botar 2 minutos aqui para ver se desempata, porque a coisa tá pegada ali, hein? Cronômetro inicial. Tá aqui, ó. 2 minutos para ver. Tá 52 pro Verratti, 48 pro Hugo Moura. E a gente vê o que sai disso aí. Mas tá bem entregue o Ibovasco, né, meus amigos? A gente já viu o Verratti ali claramente, despontando como o jogador mais importante do Vasco. A gente já vê Léo Jardim e Nuno Moreira como personagens fundamentais. Léo Jardim esperadíssimo e Hugo Moura e Nuno Moreira, digamos, superando expectativas, né? Acho que tinha muitas desconfianças para o Nuno Moreira. Nuno Moreira já vai se mostrando como um dos jogadores mais importantes do time. Destaco também o Coutinho, que está ali na 3ª, 4ª posição do Vasco da Gama, né? Importante a participação do Coutinho nesse início de campeonato. Com um detalhe: Coutinho começa lá embaixo na nossa avaliação pós-carioca, porque ainda tinha esse ranço de Coutinho ganha 1,5 milhão, Coutinho veio com o Souza e o Alex Teixeira, o Coutinho tem que ser decisivo, o Coutinho precisa apresentar mais, e acho que depois do jogo
em Arequipa, depois das participações que ele tem feito, a coisa ficou melhor para o Coutinho, né? Coutinho vem sendo um dos destaques do Vasco. Vocês têm 30 segundos para inverter isso aí, tá 55% para o Verratti, melhor em campo. Verratti que está aí destacado, né? No Ibovasco. Nosso Túlio já botou aí. Não. É porque deu uma quebrada aqui, mas era o Coutinho, ó. Ah, esse é o Coutinho. Olha aí, ó. O Coutinho começa lá embaixo e já começa numa subida muito Não boa. perdeu pontos ainda, só valorizou desde que começou o Ibovasco. Ele e o Verratti, pelo menos. E eu acho que o Gumora também. Ganhamos a votação. Ganhamos a votação. Verratti foi eleito o melhor em campo no jogo de hoje. Verratti que deu mais 3 pontos e mais um dia de tranquilidade para vocês. Verratti ganha um ponto extra no Ibovasco. Verratti é o líder isolado desse Ibovasco. Sabe quem está online agora também, Gustavo Mel? Fazendo live? Nosso amigo lá do Melgar, falando do jogo contra o Lanús, ó. É mesmo? Quando foi o jogo contra o Lanús que a gente não vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Que susto. Pré-jogo. Tem 240 assistindo ele, filho. Tá lá. O cara é grande, pô. O Jorge é grande, pô. Porque pro Melgar, o camarada deve ser um fenômeno, né? Deve ser o... Arequipa tem 1 milhão de habitantes. O Melgar é o Melgar. Ele é o Juninho MDG do Melgar, então. Olha aí, cara. É um fenômeno. Ó, Verratti foi escolhido melhor em campo por 55% da nossa audiência, 44% ficou com o Hugo Moura, total de 120 votos computados. Verratti ganha 1 ponto mais, meu amigo Túlio. Como é que tá aí? Bota uns destaques aí para nós. Não, e aqui já tá atualizado, beleza? Ó, 22 pontinhos, Verratti já subindo ainda mais. Vamos botar aqui uma comparação super justa, que é o Verratti e o nosso camarada Lloyd. Vixe, pra gente ver os boca do jacaré. Pra gente ver os 2 pontos, né, mais distantes do gráfico. Bota o Coutinho nessa jogada. Bota o Nuno. Bota o Nuno vai buscar, hein? Olha o argumento aí. Lucas Elias. Verratti abraçou o Carille. Tira 1 ponto. Lula versus Ciro, esse gráfico, diz o Pedro Consoli. Mais alguém para destacar nesse gráfico? Não, acho que é isso aí. Cara, acho que a gente pode destacar. Eu brinquei aqui com o Lloyd, mas a gente pode ver outros jogadores que também tiveram queda. Por exemplo, o Paulinho, acho que fica bem caracterizado ali que ele teve um início complicado ali. Verdade. Tem mais alguém que vocês lembrem? Bota o Sforza aí pra gente ver, o Sforza. Não, ele não está. Ele não está. Souza. Ainda bem que ele não está, né, minha gente? Inclusive, o Souza, se ele em algum momento for relacionado não, se ele for utilizado, a gente tem que ver qual vai ser a nota de partida dele. Vai ser bem baixa, né? É verdade. A gente não chegou nem a avaliar. Olha só, e a gente está falando de um Verratti que dispara no Ibovasco e a gente tem o nosso Datagol também, né, minha gente? Verdade. Aí o Datagol... E tem um ponto que é muito legal também da gente falar, que é o seguinte, cara. O Verratti está disparando pós-Cariocão. Ou seja, quando a temporada importa, ele está conseguindo dar essa disparada. Verdade. Não é aquela história de, não, beleza, começamos o nosso exercício no estadual, que é mais fácil, não sei o quê. Não. Ele chegou contra o Madureira. Agora, exatamente. Ele tá indo bem no momento mais importante. Bem lembrado, isso, bem pontuado. Isso porque a gente botou o Verratti para seguir num jogo em que ele... para manter num jogo que ele joga 15 minutos e bota uma bola na trave, que é o jogo contra o Corinthians em Itaquera. Né? Parece bobeira? Me parece que não é bobeira. O Vasco não faz nada contra o Corinthians. O Verratti entra por 15 minutos, sei lá quanto, e mete uma bola na trave, né, meu? Pô, o Verratti é foda, tá maluco.